Tudo certo, pessoal? Começamos o episódio de hoje, já peço que você deixe o seu gostei, se inscreva no canal para não perder esse e outros episódios que a gente vai lançar daqui pra frente. E o meu convidado de hoje é o Cláudio Manuel, da Caceta Popular até Conquistar o Planeta, da TV. O Cláudio e seus parceiros criaram um programa que marcou a geração dos anos 90 e 2000 e que rendem até hoje vídeos virais na internet. Cláudio, é um prazer te receber. Finalmente, depois de tantos desencontros, a gente conseguiu marcar, né? Desencontros. Mas é isso, mas acabou dando certo. Isso aqui é importante. Sim. Vamos lá, vamos conversar. Diga. Me fala como foi que vocês migraram da Caceta Popular até chegar na TV propriamente dita. Foi assim, né? Não era um plano, era uma vontade vaga, né? Uma vontade, assim, na época, assim, algo muito mais perto do sonho do que realmente de um objetivo. A gente gostava de escrever, a gente consumia humor, né? Na época de adolescente jovem, Pasquim, Monty Python, Woody Allen, essas referências assim nossas, e a gente era consumidor de humor, a gente era amigos, né, que gostavam disso, resolvemos escrever humor. Aí passamos de um jornalzinho muito amador até uma revista que já é editada por uma editora mais, assim, mais profissional um pouco, até que a gente recebeu um convite para fazer um teste para ser roteirista do TV Pirata, que ainda não chamava TV Pirata, ainda não tinha começado. A gente foi chamado para um projeto que na Globo chamava Humor Novo, por causa da saída do Jô Soares, que era da Globo, tinha um programa de humor às terças-feiras, e foi para o SBT. Aí ficou com uma vaga no horário, chamava o Guel Arraes, o jovem Guel Arraes, na época, o Cláudio Paiva, que tinha sido do Planeta Diário, que era uma outra publicação de humor, só que em formato de jornal, para coordenarem a ideia de um novo humorístico. E eles pensaram nesse humorístico, que seria uma televisão que teria uma programação própria, com um elenco que não era originário dos humorísticos tradicionais, a galera que veio de novela, de teatro, todas essas coisas, e a redação, que era a cena de humor da época, que era o teatro, o besterol, os quadrinhos com a galera de São Paulo, a gente aqui, as duas publicações, Caceta Popular e Planeta Diário. Aí daí que a gente migrou para a TV, a gente já tinha um desejo, né? A gente já tinha ideias, né? A gente Mas foram foi todos criado. vocês assim? Ou foi um de vocês e depois foi um apadrinhando o Não, outro? não, foi, na verdade, o Cláudio Paiva foi o primeiro a ir para a televisão, ele era do Planeta Diário, mas nem trabalhava com a gente, ele era com o Hubert e com o Reinaldo, mas para fazer umas vinhetas de intervalo comercial, umas coisas de humor junto com o Alexandre Machado, que depois criou os Normais e os Chipados, que foi o último, junto com a Fernanda Young, a esposa dele. E o Cláudio Paiva e o Alexandre faziam umas coisas na Globo, mas assim, sem programa, só tentando fazer uns projetos. Quando teve esse troço, eles convidaram a gente, o Caceta Popular e o Planeta Diário, a gente trouxe todo mundo junto na mesma data. Daí que a gente foi fazer show juntos também, que a gente estreou o nosso primeiro show um dia antes da estreia do TV Pirata, mas foi coincidência, porque a casa noturna tinha essas datas. Mas a gente foi todo mundo seguindo junto, não teve essa de entrar um para depois entrar os outros, não. E assim que vocês foram pegando o jeito de TV, já surgiu a ideia de a criação de um programa próprio de vocês? Porque a TV Pirata era muito popular, né? Mas era mais. Eram quadros de sketches, né? Não era um programa que misturava jornalismo com humor, com sketch, como de Não, fato era o Cacete. eles tinham uma coisa mais paródia, né? Mas assim, tinha paródia do jornalismo, não tinha matérias de humor. Até porque eles eram atores, né? A gente não, a gente era redator. Então, assim, a gente nem sonhava. Quando estava no TV Pirata, estava bom, a gente estava gostando do que fazia. O programa tinha uma boa performance, tanto na galera quanto de audiência. Só que aí chegou agora, está até no ar agora, mas há mais de 30 anos atrás chegou o Pantanal, que era na a versão original na Manchete, na TV Manchete, que existia na época, e detonou toda a programação. Toda a programação naufragou no Pantanal da Manchete, e aí a Globo resolveu trocar a programação. Então acabou a TV Pirata, acabou o
Globo de Ouro, que existia mais outros programas, Delegacia de Mulheres, assim, os outros não me lembro. Ele acabou toda a linha de show e resolveu fazer uma nova linha de show para esse ano pós-Pantanal da Manchete. Aí a gente resolveu fazer recebeu a incumbência de ou tem um programa ou tá fora, ou tá na rua. A gente propôs um programa, a gente até procurou uns atores, mas a gente queria fazer essa coisa já com jornalismo. Os atores não achavam muito graça de fazer papel de repórter. Aí a gente resolveu fazer a gente mesmo, porque a gente achava graça e não sabia fazer nada além de papel de repórter. Então a gente começou a fazer essas matérias jornalísticas que acabaram sendo. Não foi assim também um plano, foi a ideia de. Já tinha algumas influências de programas. Inclusive a Kátia Maranhão, né, que trabalhou com vocês, ela não era nem atriz, né? Ela era é, jornalista de fato, de origem. as nossas duas primeiras âncoras, né? A primeira foi a Doris Guise, ainda num programa chamado Doris para Maiores, que a gente fazia parte do jornalismo de humor, né, que a gente chamava jornalismo mentira, humorismo verdade. E a gente fazia essas coisas basicamente, primeiro porque a gente gostava dessa coisa de fazer na rua, de fazer coisas assim, reportagens humorísticas, fazendo perguntas engraçadas sobre temas inusitados. Acabava sendo uma paródia do jornalismo, mas não era uma paródia do jornalismo que nem do TV Pirata, que era feito dentro de um cenário, que era feito dentro de uma cena. Né? A gente fazia na rua, a gente fazia em eventos. A gente foi o primeiro e até um dos poucos, né? Depois surgiram depois da gente, Pânico, CQC, o primeiro programa de humor a viajar. Entendeu? O programa de humor fazia num cenário dentro do estúdio, era sei lá, uma família, um hotel, um restaurante, o que fosse. A gente foi até a Antártida com o único intuito de contar uma piada o mais longe que um ser humano já tinha contado. Então a gente foi para o Polo Sul para isso, entendeu? Então tinha uma onda de intervindo na realidade, estar na realidade, brincar com a realidade, mas também porque é o que a gente se garantia, porque a gente não se garantia de fazer personagem. A gente não se garantia de fazer tipo. A gente não era Regina Casé, Débora Bloch, Luiz Fernando Guimarães, Neila Torraca, o elenco do TV Pirata. Tanto que quando a gente foi chamado para escrever o TV Pirata, logo depois, a gente e aprovado, do TV Pirata teve 1000 percalços, 1000 coisas, caiu, voltou. Aí, quando finalmente a gente foi, estava no meio do processo, a gente foi convidado a fazer um show. E foi o primeiro trabalho que os dois grupos se juntaram, Caceta Popular e Planeta Diário. Caceta Popular Revista, Planeta Diário Jornal. A gente se reuniu pela primeira vez todos juntos, a gente se conhecia de Rio de Janeiro, mas nunca tínhamos trabalhado todos juntos, e fomos bolar esse show. E aí uma das coisas que a gente decidiu é que a gente não ia fazer esquete, porque a gente já estava escrevendo esquete para o TV Pirata, com um baita elenco. Se a gente fosse fazer um show de esquete, a gente ia perder a comparação com a gente mesmo. E a gente resolveu fazer um show de músicas, chamamos amigos músicos, acabamos gravando disco, acabamos surgindo até para o público por outra área, que foi exatamente por causa das músicas que tocaram e tudo, começou a tocar em rádio, essas coisas. E dentro de uma cena também ali pós-ditadura, que tinha muita assim, liberdade, a coisa do palavrão, a coisa da linguagem, uma cena de humor que não ia só no. Tinha na música também, tinha o rock brasileiro, e tinha várias bandas que eram apoiadas no humor, Blitz, o Traje a Rigor, outras também, agora Inimigos do Rei, que é posterior um pouco. Então tinham várias língua de trapo, Premeditando o Break, eram várias plataformas ou manifestações que usavam humor. Então tinha. A gente não. A gente queria estar nessa cena, a gente gostava muito já de estar no TV Pirata, naquela coisa, a gente se achava o máximo de estar ali com aquele time, só ver os créditos do TV Pirata, só o redator tem Pedro Cardoso, Miguel Falabella, Luiz Fernando Veríssimo, Mauro Razzi. Então só de estar ali já estava legal. Só gente boa, né? Quando surgiu a ideia de passar para frente das câmeras, que foi meio casual, foi um convite do Boni para a gente fazer o carnaval de 1990, ainda com TV Pirata no ar. E a gente fez só o carnaval, que também nesse esquema de ficar entrevistando as pessoas, falando
foram 2 viradas de noite, né? E assim mesmo continuou nessa pegada de externa, né? Que vocês levariam para Brasília depois. Foi isso, que na verdade qual era? Primeiro por essa coisa que a gente falou, porque a gente não se sentia à vontade atuando, fazendo tipos, não sei o quê, e também porque a gente tinha uma pauta, uma pegada que era muito mais condizente ao resto do chão, além do que quando a gente começou também, durante 6 anos, a gente foi um programa mensal. Então, o programa mensal, você tinha esse tempo também. A gente, sei lá, viajava uma semana. Também uma matéria que a gente fez na Rocinha, aqui no Rio mesmo, na favela da Rocinha, que a gente filmou, sei lá, 5 dias, entendeu? Então, tinha um tempo assim mais extensivo que a gente também podia brincar mais com essa coisa assim das viagens, dos eventos. Pô, a gente fez tudo que é esporte, campeonato de vôlei, Fórmula 1, Olimpíada. E quando eu falo assim, você tocou, a gente foi na Copa do Mundo, algumas Copas do Mundo. A primeira foi de 94. Quando a gente chegou lá na Copa do Mundo de 94, a gente não era o primeiro programa de humor brasileiro aí numa Copa do Mundo. A gente era o primeiro programa de humor aí numa Copa do Mundo. Ninguém nunca tinha visto, nem Nem americano, nem italiano, nem podia nada. ser Então humor você tinha. esportivo, nada do tipo. Porque, na verdade, por mais que o esporte seja uma coisa assim que não deveria ser tão solene, porque o esporte é uma coisa, lá, o esporte é lazer, é saúde, ele era tratado com muita solenidade. Né? Até muito pouco tempo atrás, todo mundo transmitia esporte de terno e gravata, e todo mundo era aquela coisa, assim, o Maracanã está lotado, tinha uma solenidade ali. Você podia até ter uma coisa mais leve, um comentarista ou outro mais Alguma coisa engraçado, mais mas o solta, humor né? uma coisa assim, mas o humor, você entrar para fazer piada, para você fazer tipos, para você fazer paródia, para você imitar um jogador de futebol, ali você podia fazer a piada, claro, na rádio, na TV, mas não no local. No local não tinha isso. E não tinha no mundo. A gente viajava, causava estranheza, porque as roupas eram palhaças. Hoje não, hoje ficou super E isso comum não até. Porque satirizava você somente jogadores ou o esporte em si, né? Mas exatamente aqueles que estavam participando de transmissão, os profissionais que estavam cobrindo, né? até o próprio torcedor. Sim, A gente brincava, a gente se misturava na torcida, a gente brincava com o torcedor e zoava o torcedor também. Então você não tinha essa coisa de você fazer no resto do chão, né? Você fazer ali na rua, você tem um quê de muita coisa. Você tem um quê de como se fosse jogar uma pelada, como se fosse fazer uma zona com amigos, tem o que ali de tem menos preparo, por mais que você já saiba o que vai fazer, quando você chega lá, você já sabe o que vai querer fazer, já tem uma ideia, já tem um texto e tudo. É diferente de uma cena que eu paro de falar, você fala, aí depois o outro fala, não tem essa combinação. Então tem um quê de calor e um quê de momento que é muito legal. E, assim, para nosso orgulho, a gente, assim, no Brasil, a gente que fez isso com força no horário nobre, no mainstream. Já tinha as coisas dessas, o Marcelo Taz mesmo fez o Varela, que era um repórter humorístico, principalmente de política, em São Paulo, mas era numa cena mais um pouco ainda mais sim. alternativa. Inclusive, Mesmo eu acho que isso foi uma das portas, então, que abriu juntamente com o Cacete Planeta para o CQC, por exemplo, né? Que era um outro o tipo. CQC até depois, o Pânico veio antes. O Pânico, o Hermes e Renato é um pouco parecido porque é turma. Não tem a ver com jornalismo explicitamente, eles são mais assim. Mas tem essa coisa a ver com turma, com galera que se conhecia antes de fazer TV e tudo, e chegou na televisão já como uma turma feita, não é um elenco, não foi alguém que juntou. É diferente, por exemplo, do Tá No Ar, que é um programa que parecia com o nosso, mas é um programa mais parecido com os programas, digamos assim, que sempre existiram, que é uma redação é uma coisa, elenco é outra, o elenco é escolhido, aí você quer alguém que é. Eu vi um cara ali que era engraçado, e você junta aquilo todo mundo, e dá certo, dá errado, dane-se. Não é uma coisa do formato. O formato é assim. No nosso caso, a gente já chegou turma. A gente já chegou, somos nós 7, depois viramos 6, mas somos nós 7, nós sempre escrevemos nós 7, estou falando como virou caceta. Atuávamos nós 7, nós 7 ganhávamos igual.
Então tinha uma coisa de ser galera. Isso ficou um pouco assim misturado no Pânico, que é um programa de turma, mas é um programa também de dono, né? Como o CQC também é um programa de galera, mas não é um programa necessariamente de uma turma, é mais de uma cena, né? Galera que vem do stand-up, mas não são um grupo, não trabalham juntos, né? Eles trabalharam juntos, mas aquilo pode mudar as pessoas, então e também era uma franquia, Sim. né? Porque E o CQC é um em cada cena, o CQC que veio da Argentina, o né? CQ, o CQC era argentino, tinha CQC na Itália, tinha CQC em Lisboa, tinha CQC em Israel. Então, um programa franquia, que tem seu mérito, mas a gente conheceu os criadores, os argentinos, lá na Copa de 2006, na Alemanha, em Frankfurt. E foi engraçado que eles vieram falar com a gente. Um deles conhecia a gente porque tinha morado em Floripa. E eles falavam assim, que eles tinham uma referência de programa americano, que nem a gente, mas a gente também era uma referência exatamente por essa onda de você. Tem um da Itália chamado Strizia, Notícia, mas é meio isso, é mais CQC. Você junta alguns caras que têm potencial de humor, humorístico, humoristas, atores, o caramba, e joga no Aí tem toda jornalismo, aquela entendeu? seleção de elenco, né? Aquela formulação de Aí um você chega roteiro assim, pronto. porque, né, por que não tinha mulher? Por que não tinha isso? Mas a gente tinha quem tinha, a gente tinha quem a praia juntou, não foi? Tinha lá eu e Hélio, né, de origens afrodescendentes, tinha o Beto e Mussunda de origem judaica, Marcelo ali luterano, Hubert tijucano, Reinaldo de Copacabana. A gente juntou, quem juntou foi a vida, foi a praia, foi o futebol, foi a Mais geração, não foi? diversidade e representatividade É, que é, isso é impossível. é diferente até, por exemplo, o Trapalhões. O Trapalhões teve um que pensado um pouco assim. Ah, tem aquele cara que é engraçado, Mussum era cantor de samba. Sim. Aí pegaram um cara, vamos fazer esse, e deu super certo, deu uma super química. Não tem nenhum demérito, nenhum erro Não, de forma você alguma. catar e juntar. Até o contrário, tem De químicas forma alguma. O maravilhosas Renato assim. Aragão até comentou numa certa vez que como foi a escolha lá. Ele disse: Ah, tem um negão lá no Originais do Samba que seria Caramba, interessante, vamos trazer ele pra cá. a gente é mais parecido com o Monty Python, né, que é um grupo inglês, porque foram os caras que se conheceram, parte do grupo, né? Se conheceu na universidade, só que eles faziam já na universidade, já faziam teatro, já faziam essa coisa. Aqui a gente teve três que estudaram junto no FRJ Engenharia, aí, por um lado, né? Aí chamaram eu e Mussunda, aí a gente entrou para fazer depois que eles resolveram que não ia ser mais só um jornalzinho de escola, ia ser um jornal de humor. E do outro lado surgiu o Cláudio Paiva, o Hubert e Reinaldo, que já trabalhavam assim, como se fosse a ala jovem do Pasquim, e resolveram fazer um jornal mais anárquico, mais assim, chutando balde, que o Pasquim eles achavam assim, uma coisa meio comprometida com os partidos políticos de esquerda, você não podia. Aí já tinha não sei quem era de tal candidato, não sei quem era, já estava mais velho, né? Você citou então vários programas de humor de diferentes tempos, né? A gente vê até a mudança no estilo de humor de cada um, não só pelas circunstâncias, mas pelas características da sociedade em si, né? Os trapalhões tinham. Claro, claro. Não, você tem assim, até uma coisa difícil, todo mundo pergunta essa coisa, porque assim, a gente marcou época de várias formas, né? Primeiro, por isso que algumas coisas a gente que, né, se a gente não for o primeiro a fazer, a gente foi o primeiro que as pessoas tiveram conhecimento que estavam fazendo. E dessa coisa de viajar, blá, 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 blá. Depois que a gente ficou 20 anos no ar. E depois que nós fomos a última geração, que ainda as pessoas consumiam o lazer de uma forma, digamos assim, mais organizada, mais centrada. Eu sempre falo isso. Assim, quando você pega uma novela que deu 90% de Ibope, esse número diz muito mais do país e da época do que da novela. Porque naquela época, naquele país, você tinha muito menos assim, alternativas das pessoas de Era o lazer, que caramba. acontecia nas Então, novelas dos anos 80 para anos 90, né? é, E você, hoje a você audiência está pulverizada entre TV, internet e é tal. isso, é isso. Você pega as maiores audiências, você faz 20 maiores, as 30 maiores audiências de novela de todos os tempos, nenhuma é desse século. Entendeu? Assim, então, quando você mudou essa divisão, esse hábito, e a gente, né, por que eu estou falando disso? Porque quando você chega ao seu TV Pirata, ele tinha uma proposta clara, que era
ser uma televisão, uma emissora de televisão com uma programação própria. Nós tínhamos uma proposta, se não digamos clara, mas um DNA, que era se apropriar de várias coisas, de formatos televisivos e audiovisuais também, cinema, publicidade, videoclipe, e jogar para as pessoas dentro da televisão. Quem nos sucedeu tem um primeiro problema. A televisão já não domina tanto, há muito tempo. Do mesmo jeito que quando a gente quis fazer televisão, o rádio já não era o circo, o teatro de revista, já não eram os principais formadores das pessoas que estavam querendo fazer televisão, querendo fazer audiovisual. A gente já veio da televisão. A galera de hoje, a televisão, é uma referência meio longínqua, porque hoje as ferramentas são totalmente outras. Hoje todo mundo é um canal. Então, eu me lembro quando a gente acabou, o Tá No Ar começou e eles falavam assim, não, porque na época a TV Pirata tinham 4 ou 5 canais de televisão, hoje tem dezenas. Não, naquela época deles não tinham dezenas, tinham dezenas de milhões. Então você tem essa coisa que é meme, né? Essa coisa que você nunca recebeu tanta quantidade de humor na vida, e todo mundo fala, mas hoje em dia já não tem mais programa de humor. Pô, não tem programa de humor, mas seu celular, meu amigo, é abarrotado de coisas numa tonelagem que ninguém nunca viu. A quantidade é proporcional à demanda, né? Sempre tem audiência para todo tipo de humor. E você tem essa coisa também, que assim, você tem alguma coisa que é um outro tipo de uso. Não é só mais o espectador que esperava terça-feira, juntava todo mundo, eu assistia junto com meu pai, quarta-feira todo mundo no colégio comentava. Eu acho isso bacana pra caramba, carinhoso pra caramba, mas hoje as coisas são assim, vem de várias formas. Você recebe, você compartilha, você manda aquilo adiante, você edita, você cria, você está disputando audiência. Tem gente que tem mais audiência do que redes nacionais de televisão. Todo mundo Sim. É veículo de comunicação. Um celular é uma estação de TV hoje que isso tem mais recursos que a própria TV não tinha lá atrás. Tinha, né? Na minha época. E mais ainda, você tem pessoas hoje, pessoas físicas, que isso tem mais público, mais alcance do que várias redes nacionais de comunicação. Sim, o Whindersson isso não precisa nem estar na TV, vários para encher Felipe um Neto, estádio. vários. A Anitta, Neymar, tem as pessoas que têm milhões, eles têm países seguindo ela. Então eles vendem para centenas de milhões, veiculam para não sei quantos milhões. Mas mesmo numa escala menor, isso fragmenta para tudo. Todo mundo que está hoje querendo ter uma opinião, causar sensação, se posicionar em frente a alguma modismo, qualquer coisa, todo mundo hoje está no mesmo negócio dos veículos de comunicação, todo mundo está disputando audiência, permuta, sucesso, grana, está tudo certo, só estou dizendo que nessa pulverização é que está a grande revolução na minha época, mas não é nem da minha época, estou falando de 10 anos para cá, 15 anos para cá. Entendeu? Essa coisa é novo, tudo é muita novidade, até para quem é novo. Entendeu? Então está muita coisa surgindo nessa área aí do entretenimento, nessa área do consumo e produção de entretenimento, porque nessa época toda que a gente está falando, as coisas eram muito claras. Tinha uma galera que criava, tinha uma galera que produzia e tem uma galera que consumia. Hoje embaralhou tudo, entendeu? O consumidor produz e cria, o criador, entendeu? Várias coisas desse tipo. Então, e a interação do público com o que está consumindo total, é muito maior, né? Total. E até a própria coisa, a gente tinha uns orgulhos que e as pessoas falavam muito isso pra gente. Nossa, como é que as coisas acabaram de acontecer, vocês já estão fazendo piada. Só isso era uma novidade. A gente fazia piada no mesmo dia. A novela acabava, às vezes, com a frase e a gente continuava com a mesma, não sei o quê. Isso tudo era muito, assim, mostrava uma coisa assim, vigorosa. Hoje isso é peanuts. Você fazer o imediatismo hoje é obrigação. Até o contrário. Não é nem no mesmo dia, às vezes é no mesmo minuto, na mesma hora. Saiu no mesmo minuto. É no mesmo minuto. Às vezes uma coisa que você está falando de manhã já passou, entendeu? Já foi. Essa piada ninguém já ouviu, porque já tem uma outra em cima. Dependendo do evento, do fato, quando sai uma atrás da outra,
tem umas marés disso, você, quando toma conhecimento, já, É até uma já, questão já de perdeu. timeline, né? É como a Pô, timeline de um total. Twitter, que uma piada. Acontece um fato, tem a piada em cima e já tem outro fato que altera a piada. Claro. E aí você já tem a piada sobre a piada, entendeu? Aí tem várias coisas desse tipo. Então, e você tem essa coisa de. Você falou lá dos recursos, né? Que não existiam. Você pega um iPhone aí antigo, iPhone, sei lá, 6, sei lá que número, ele tinha mais capacidade de armazenamento de memória do que o projeto Apollo, que levou um monte de espaçonave para a Lua, entendeu? Assim, então você teve esse ferramental que de repente está na mão de um menino. Se você filmar em 4K, pô, som Dolby, botar efeito especial, fazer o diabo, isso totalmente democratizado, para o bem e para o mal. Também está na mão do Estado Islâmico, também está na mão da Deep Web, também está na mão de um monte de maluco, um monte de mal-humorado, o diabo, que também quando você ter esse, justamente na época onde todo mundo está mais conectado, existe também mais desconexão, né? Que as pessoas também ficam cada uma no seu Sim. canto e não quer saber do outro, o outro é visto como inimigo. O mundo sempre produziu muito de coisa e só que você não tinha acesso a ela. Hoje o acesso melhorou. Você pode querer ver não sei o que da Coreia, da Coreia, da China, né? Tá aí o K-pop, o cacete que quiser tomar conta daí. Assim, além disso, as ferramentas proporcionaram para as pessoas fazerem mais coisas. Mas, ao mesmo tempo, você tem filtros, né? Você pode pegar, sei lá, de áreas de interesse que você vai seguir a seu bel prazer. Porque é óbvio que isso afoga, é óbvio que isso é demais, ninguém tem condições de consumir isso tudo, mas a solução não é concentrar. A solução não é. Até porque não tem solução, isso já era. Tirou isso da caixa, agora é assim. Não adianta ficar Não reclamando. tem mais Entendeu? volta. É uma É coisa que aquela não tem mais coisa, volta. ninguém vai ter mais 90% de BOP, ninguém vai ficar mais 20 anos no ar, ninguém vai vender 50 milhões de CDs, e é de boa, não tem nada ruim nisso. Entendeu? Assim, as pessoas vão ter novos hábitos. Assim. Você chega assim, hoje na nuvem, entendeu? O maior produto brasileiro da nuvem ainda é a novela das 9. Só que as pessoas consomem a novela das 9 às 9 da manhã, das 3 da manhã, 10 capítulos de uma vez. Então você tem ainda uma força da TV aberta, até porque a gente é um país do terceiro mundo, que a gente não resolveu ainda o problema de cocô, de esgoto, quanto mais de você de 4K, não sei o que outra coisa. Então a capilaridade brasileira é a televisão. Você tem mais televisão no Brasil que geladeira. Entendeu? Então você tem isso qualquer lugar do Brasil, entendeu? Se você for não sei aonde da onde e não sei aonde da onde, vai ter alguém, um camarada vendo a Globo, vendo alguma coisa desse tipo. Então isso ainda manda. Outro dia saiu uma pesquisa, eu vi na Rádio Bandeirantes falando de como o brasileiro se informa, se diverte e sei lá mais o quê. Até negócio de cultura, não sei o que, eu sou hábito cultural, mas cara, a TV aberta dá assim, 70% para riba, entendeu? Assim, ainda. É óbvio que as coisas estão mudando, as coisas são muito diferentes do que são, mas são mais diferentes para alguns do que para todos, né? Sim. Para começar. E ainda a TV Então, ainda consegue encontrar pontos que a o internet ainda não Brasil, chegou, né? principalmente, claro. Claro, você ainda depende de uma banda larga, por exemplo, e de um custo que a TV não onera assim. Nem você, até porque ninguém já tem antena parabólica até não sei aonde, entendeu? Onde for, entendeu? Chega há muito tempo. É claro, as coisas vão sendo, né, vão sendo corroídas aos poucos, as coisas vão sendo, tem várias coisas mudanças nesse cenário. Durante aí, sei lá, 50 anos, a mesa imaginária onde esse setor poderia se reunir, a Globo era o cachorro grande absoluto, todo poderoso, todo mundo tem essa mitologia da Globo. A Globo hoje senta em algumas mesas de negociações como se fosse como um poodle. A Globo comparado com Google, Disney, HBO, Netflix, Amazon, Facebook, o diabo é uma empresa pequena. Entendeu? Então, assim, as coisas mudaram de feitio, as coisas mudaram de senhores, as coisas mudaram de hábito, as coisas proporcionaram mais assim, ferramentas e democracia também, que também não adianta que todo mundo falando, porque o humor,
porque não sei o quê, porque o politicamente correto, porque o mimimi, porque não sei o que. Eu falei, brother, é o seguinte, entendeu? Você vive numa época que tem esse ferramental, tem essa possibilidade. A gente, na nossa época, por mais ideias maravilhosas, brilhantes que a gente tivesse, se a Globo não nos contratasse, ficou tudo dentro da gaveta. Hoje um menino pega um celular que filme 4K, que vem de brinde dentro de uma caixa de sucrilho e sai fazendo. Mas Entendeu? isso também passa pela questão da liberdade criativa, né? Que É, normalmente dentro de uma empresa, eu creio que vocês foram podados de alguma forma dentro. cara, depende da época. Pô, depende da época. Por exemplo, a gente quando começou, eu falei no TV Pirata, de novo, foi primeiro assim, a tal da abertura. A abertura foi isso, abriu. Abriram basicamente os baús que as pessoas tinham acumulado ideias, porque o pior da ditadura não é só proibir as coisas, é proibir de você pensar coisas, porque não adiantava pensar mesmo, porque não ia ao ar, não adiantava pensar mesmo, porque vai ser censurado. Assim, então você tinha aí uma efervescência de criação que a gente viveu assim, um bunda lelê, uma liberdade muito, muito ampla, eu acho que jamais vai ser vivida de novo, que foi exatamente ali no período, vamos dizer, do TV Pirata até a gente, mais ou menos, ali, uns 10 anos mais ou menos. Depois começou, como toda festa tem hora para acabar, começaram a vir algumas regras, né? Tipo, tem gente que está reclamando do barulho, não sei o que lá. Então, era a primeira, a gente não pôde fazer mais, mexer com marcas, né? Depois a gente não pôde mexer com ninguém de outro canal, entendeu? E depois que chegaram algumas restrições de política, por causa do cenário político da época, só foi quando o Lula foi meio negócio de mensalão, que Entendo. aí a mídia passou a ser inimiga, começou a ter a mídia golpista, aí como a mídia passou a ser inimiga, aí a mídia, para se defender, mandou a gente ficar quieto para não. Então a gente teve muita dificuldade de viajar para Brasília, essas coisas, mexer com isso, com aquilo outro, porque eles queriam exatamente garantir a liberdade do jornalismo, nos dando, né, nos botando mais assim quietinho. Você acha que isso Mas está assim, mudando hoje? cara, eu acho que hoje as coisas mudam sempre, né? Hoje você tem outras coisas, que porque qual é o problema para o humor? Que o humor, as pessoas sempre perguntam, virou a pergunta mais óbvia do mundo, qual é o limite do humor? O gente ele fala muito bem que ninguém esquece, não pergunta, mas qual é o limite da poesia, qual é o limite da música, qual é o limite da artes plásticas? É só o humor que tem que ter limite. Então, na verdade, como hoje as pessoas têm um olhar, um foco sobre o humor, de muita atenção, de muita preocupação, só são duas palavras que inibem o humor: atenção e preocupação. Você tem que estar um pouco mais assim, desatento, mais Não é esse desprevenido. policiamento todo dentro da música, por Porque você. exemplo. A música. Por exemplo, qual é o problema disso? Que o problema é que criar, ele tem que ter uma permissão para errar. Entendeu? Sem você errar, você tende a fazer o mesmo. É que eu falo, assim, a busca pelo novo, ela passa a ser tão complicada que é melhor você fazer, em vez do novo, o de novo. Então você faz remake, faz sequel, faz o diabo, faz regrava o Aposta camarada só na. no que já tá seguro, no É, que. meio ali, no que, até porque você tem complicações mesmo, que você quando vai com um projeto de humor que precisa de uma certa licenciosidade e ele tem que ticar certas regras, certos regulamentos aí. Tem diversidade? Tem, beleza. Então, não, pá, bomba. Entendeu? Então, várias coisas que o humor tem que responder e que, na boa, não era função do humor responder isso. O humor era uma função, na nossa época, mais de chutar o pau da barraca, do que se dane, não sei o quê. Compreende-se que várias questões que se trouxeram hoje, não eram trazidas naquela época, são válidas. Então, quem está lidando com isso, que lide. Eu, por exemplo, como estou mais afastado do humor, estou fazendo documentário aí já uns bons 10 anos, eu assisto de camarote, eu não sofro por causa disso. Eu não tenho um show de humor para botar, eu não tenho que. No meu tempo que se dane, entendeu? No meu tempo é hoje, estou vivo, entendeu? Então estou fazendo outras coisas, mas é uma preocupação para a molecada, é uma preocupação. Porque você tem o seguinte também, né, brother? É o seguinte: o humor só funciona com feedback. O humor ele busca o riso. Mesmo o humor que constrange, ele quer rir, fazer rir.
Porque se ele constranger mais do que fazer rir, ele perde público. O público não vai gostar daquilo. Ninguém sai de casa para ver que saia justa eu vou voltar hoje, ou que sapato apertado eu vou trazer de volta. Todo mundo quer desopilar o fígado, fazer zerar. Então, se você erra, se você é um camarada que está ali basicamente para agredir, ou basicamente para. E todo mundo fala isso assim, não, que vocês eram incorretos. Eu falei, incorreto é o cacete, a gente era Isso campeão de depende sempre do audiência. ponto de vista, né? Aquela questão de o humor Não, negro, por exemplo. é mais tolo que isso um pouco, porque você tem, se a gente fosse incorreto, o incorreto não é o, digamos assim, é o que não encaixa. A gente, ao contrário, a gente não só encaixava, porque a gente não era um programa de humor de maior audiência, a gente era um programa de maior audiência. Se a gente incomodasse, se a gente fosse agressivo, se a gente fosse. Não, a gente era novidade, a gente era frescor, a gente era até as pessoas nos achavam malucos, inconsequentes, não porque a gente humilhava as pessoas, é porque a gente afrontava a polícia, a política, o cacete. A gente foi o primeiro programa de humor a entrar no Palácio Planalto, a zoar com o presidente da República, a zoar com o deputado. A gente passou com megafone dentro do Congresso Nacional, falando: compra o deputado, compra o senador. A gente foi comprar deputado e senador dentro do Congresso Nacional, entendeu? Então, assim, então várias atitudes de deboche, nós, era isso, era de molecagem, era de deboche. Eu acho que tem um quê, assim, que, cara, de novo, são épocas assim, eu gosto mais, nem tenho mais idade para isso, da molecagem, do deboche, do que da responsabilidade. Eu, se tivesse hoje 20 anos, talvez eu tivesse me preocupar mais com responsabilidade do que deboche e molecagem. Só que eu acho que 20 anos com responsabilidade, eu acho um pouco do pé no saco, entendeu? Assim, eu preferia os meus 20 anos que a gente chutava balde que se dane. Já Então, chegou o tempo da responsabilidade, né? Então. a minha há muito tempo. Para mim há Olha muito só, tempo. Para vocês que estão chegando agora. Fala. Não, não, é só pra gente retomar aquela linha de raciocínio, né? Sim. Vocês tinham muitos personagens, assim, não era só um programa de sketch como era a TV Pirata, não era só um programa jornalístico com humor como era o CQC. Vocês misturavam tudo isso e todos vocês interpretavam várias personalidades, atores, cantores. Qual você mais gostava de representar? Eu lembro você fazendo o Romário. Aí teve uma vez que o Romário apareceu e dizia: Ah, não gosto, o Eric Johnson faz melhor. Qual que você mais. Olha, mas primeiro é isso, a gente não fazia, a gente brincava de fazer, né? É diferente, o Adnet é um puta imitador. A gente usava a caracterização, a gente não fazia. Eu fazia, a gente brincava, zoava, botar o Lula, os caras mais fáceis, Romário, até se fosse hoje o Bolsonaro, é um cara que todo mundo imita. O Mas não dá Bolsonaro, para inclusive, imitar. apareceu, né, nas edições antigas do. Mas apareceu uma vez como deputado, falou, todo mundo fala, mas na verdade o Bolsonaro apareceu pra caramba, não sei o que é ser. A gente apareceu uma vez, ele era novinho, primeiro mandato, entrou mútuo, saiu calado, porque ele não tinha nem esse traquejo. Entendeu? Todo mundo lembra muito, mas erra, porque na verdade quem apareceu pra caramba, o Bolsonaro e Maluf aparecendo pra caramba, não sei o que é ser. Mas a gente, até porque a gente tinha uma preocupação de não repetir político para não parecer que a gente tinha alguma ligação com nenhum deles. Então a gente, quando ia a Brasília, a gente não pegava quem já tinha pego. Entendeu? Então não tinha assim. E Mas o que não voltando à falta questão aqui do. em Brasília é justamente deputado, né? Quase 400 aí, então. Exatamente. Assim, mas aí quando a gente foi fazer os personagens, assim, na verdade, assim, primeiro era o diretor que escalava. A gente tinha até o Hubert, que tinha mais talento para coisa de imitação, às vezes escrevendo texto. A Hubert imita bem. E um abraço assim. O resto era muito mais mérito das caracterizadoras, das maquiadoras, cabeleireiras e tudo, do que só nosso. Entendeu? A gente procurava chegar ali perto, mas as pessoas acreditavam, por exemplo. Às vezes a gente tinha umas caricaturas que não tinha nada a ver com a vida real. O Itamar é Itamar Franco. O Itamar Franco nosso, que ficou muito famoso, o personagem do Reinaldo, era engraçado pra caramba, mas não tinha nada a ver com o real. Não tinha nada a ver, eu fazer um sotaque de mineiro que o Itamar não tinha, o cabelo não tinha nada a ver. O Fernando Henrique nosso não tinha nada a ver com o real. Fernando Henrique, Então tinha. inclusive, era um dos personagens que eu mais gostava
Tinha, a gente fazia Viajando Henrique Cardoso, Fumando Henrique Cardoso, Embromando Fernando Henrique Cardoso. A gente mudava o nome dele toda hora. E assim, então tinha as coisas dessa onda. O que mudou pra gente foi quando saiu o Boni, entrou a Marlúcia, o Daniel Filho voltou para a Globo, que tinha saído, fez TV Pirata, depois saiu da Globo e voltou com a Marlúcia para ser o cara que lidava com a parte do entretenimento, da parte, digamos assim, de criação, e acabaram com os programas mensais. Os programas mensais não iam ter mais, que era o nosso programa legal da Regina, tinha Leandro e Leonardo, os negócios Foi aí desse que tipo. começou E a aí ser semanal nessa época? começou sempre, mudou em 98, a gente foi de 92 a 97 mensal. Aí no 98 a gente foi comunicado que tinha que ser semanal. Aí a gente começou por um raciocínio lógico, a gente falou assim, não dá para fazer um programa toda semana do zero. A gente vai ter que ter coisas guardadas. Para ter coisas guardadas, não podiam ser as coisas da semana, as coisas efêmeras, do noticiário. Então a gente começou a criar seriados, quadros fixos, para poder a gente gravava na segunda-feira o que era matéria quente e na terça o que a gente chamava de estoque. O primeiro foi o Massaranduba, Diário de um Macho, que era um personagem que veio de uma matéria que foi o nosso primeiro híbrido, que tinha tido um monte de presepada de pit boy, fazendo um monte de merda pela madrugada, quebrando gente, quebrando tudo. E a gente, em vez de fazer repórter, porque era uma cena difícil, de madrugada, com bando de negro, bêbado, violento, não ia dar humor dali, a gente resolveu fazer, foi o nosso primeiro é, jornalismo ficcional, que em Então, vez de a gente fazer o repórter. Massaranduba, o Sadam e o Montanha, essa primeira série foi baseado nessa reportagem? Foi mais ou menos isso, que não tinha do Saddam, mas tinha Massaranduba e Montanha, já tinha, só que era eu e Madureira. O Madureira que fez o Montanha no primeiro episódio, quando o programa era mensal ainda. Quando a gente voltou isso semanal e a gente foi discutir que séries a gente ia fazer, a gente pensou de cara no Massaranduba e Montanha e o Zé Lavigne trocou o Madureira pelo Bussunda. Então virou o Diário de um Macho, virou um seriado fixo. E depois a gente fez o segundo, foi o Fuck and Sucker. E também a gente fez também, ele depois teve Tabajara Futebol Clube e vários outros, né? O Cafofo do Osama, a gente foi fazendo alguns seriados e também apostamos na novela como formato fixo, porque as novelas a gente fazia de vez em quando, porque o programa era mensal, então não dava para seguir novela, a gente mais zoava com a novela do que fazia uma novela Então, sequencial. quando passou a ser Então, semanal e você já tinha a aí a informação gente da começou. novela, né? Aí é dependendo do autor, né? Porque tem um autor que conseguia entregar do prazo, a gente conseguia seguir a novela direito. Assim, quando o autor era mais estava passando por algum problema, a novela teve que mudar, o cara estava mais atabalhoado, não sei o quê, a gente tinha meio que inventar uma novela, mas a gente traçava aquilo como um quadro fixo. Então a gente já sabia que ia ter uma novela, já sabia que ia ter aqueles quadros, então a gente passou a complementar o programa com a que a gente chamava de atualidade. Mas dependendo da semana, a gente, como aquilo tudo era guardável, a gente fazia o programa quase. Teve várias semanas com eventos que a gente fez o programa inteiro de atualidades. Assim, a gente já chegou a ter programa. O programa tinha em média mais ou menos 25, 26 minutos. A gente chegou a fazer programa com 30, 31 quadros. Assim, 30, 31 quadros são 30, 31 locais, né, diferentes. Assim, vai desde locação até cenário. Mas o Que a gente fazia. factual para dar o da Hum. semana era o que realmente dava mais dor de cabeça para vocês? Era o que dava mais, assim, dava mais tudo, dava mais dor de cabeça no sentido que você tinha que ter a ideia do zero quase sempre, dependendo do fato, não sei o quê. Dava também mais repercussão, que era o quente, né? Além da. Os personagens, vamos lá, os personagens davam muita popularidade, tá? Até hoje as pessoas falam comigo, eu sou dos meus personagens, que é o Seu Cresço, uma Seu Saranduba, Cresce e Massaranduba, então, foram os é, maiores que você. são os maiores. Agora, a questão da atualidade, ela dá ali barulho, né? Ela dá, quando a gente, me lembro uma vez que a gente fez uma cena com a Maria Paula, ela tinha tido um negócio lá no Congresso, algum escândalo desse, a gente fez uma cena como se fosse em Brasília, né? Um cenário de Brasília, e a Maria Paula rodando bolsinha numa esquina inexistente de Brasília, com a lenda que Brasília não tem esquina, que é mentira,
E aí, rodando bolsinha lá de. Aí vem um camarada e fala assim: a senhora, que era Congresso Nacional atrás, a senhora é deputada? Ela fala: que deputado o quê? Me respeite, eu sou prostituta, não sei o quê, coisa. E aí, no dia seguinte, bicha, teve umas mulheres deputadas que ficaram indignadas, o presidente da Câmara, o Aécio Neves. E aí teve um negócio que ninguém ia pedir a prisão da gente. Né? Então, em alguns jornais, que Câmara, deputados pedem não sei o quê, pedem prisão, não sei o quê. Tinha uma notinha que saiu assim no Globo, na época não tinha essa internet toda. Já tinha, mas não era isso tudo, rede social, caramba. E aí ninguém falou, a gente nem deu bola para isso. Ah, tá, não sei o quê. Saiu lá na cantinha alguém que reclamou, mas amanhã passou a reclamação, um abraço. Só que era uma sexta-feira, a gente comia num restaurante perto do escritório que passava por uma feira. Aí quando a gente foi passar para a feira, um monte de senhora veio abraçar a gente. Não, vocês não vão ser presos. A gente, porra, tá, aquele negócio. Aí, Aí veio que aí eu começou me a cair lembro a que ficha do grau do é, aí, negócio. aí, como a gente viu que o negócio tinha repercutido, aí o Mussunda, a gente nem sabia que a gente voltou do almoço para trabalhar, o Mussunda ficou em outro lugar, de repente ele volta, ó, escrevi uma carta-resposta para a Câmara, até na série que eu fiz sobre ele para a Globoplay, tem esse episódio. Uma resposta para a Câmara, ver se vocês gostam. Aí estava lá uns tópicos, assim, entre aspas, se retratando, pedindo, mas era assim, não queríamos ofender ninguém, apenas comparamos duas profissões que ganham dinheiro para mudar de posição, né? Que era deputado e puta. E, e Só aí, piora. e, aí só piorando, e depois a gente nem soube, que eu soube agora, que quando eu fui fazer a série do Mussum, que deu uma merda literalmente federal, porque quando teve isso, a Câmara, deputado, todo mundo do Congresso ficou enchendo o saco da direção da Globo, só que essa parte a gente não soube. E a gente ficou lá e eles estavam lá negociando, não, vamos pedir uma reparação, uma retratação. Não, que é isso, foi piada, eles erraram na mão e a gente lançou essa nota. Quando lançou essa nota, Nossa. é que o bicho pegou. Né? Mas assim, e até hoje não, até pouco tempo atrás, porque a gente agora também está fora do ar, vinha essa nota virou uma espécie de fake news, de boato, que ela voltava, ela era atualizada com outro presidente da Câmara. Então saiu o Aécio Neves, entrou não sei quem. Foi até o Cunha. Ah, Assim, então não, isso que foi Cunha até queria. agora há pouco. Então, Mas ficou uns 10 anos. Assim, a gente mesmo fora do ar ainda ficou um tempo dizendo que queriam prender a gente, mas lá atrás por causa dessa coisa. Então, assim. Mas por que a gente está falando disso, caramba? Nem sei. Foi lá para casa do Não, cacete, mas nem vamos sei. aproveitar que estamos falando de política. Eleições de Fala. 2002. Ah, tá. Seu Creyson é alçado a candidato à presidência da República. Como é que foi isso? Deu mais gente no comício do seu Creyson que o comício do Ciro? Como é que foi isso? Não, na verdade foi o seguinte, foi essas coisas de Brasil, né? A legislação eleitoral que muda a cada eleição resolveu, até porque não tinha o hábito de meio regular a questão do humor nas eleições. Isso foi o primeiro ano que deu problema, isso culminou até não sei quantas eleições depois, quando o Fábio Pochá organizou uma passeata de humoristas pedindo liberdade de expressão nas eleições. Aí foi todo mundo, eu me lembro que a gente foi, já estava todo mundo, todo humor estava lá desfilando aqui na Orla do Rio, pedindo essa parada, mas isso já foi uns 10 anos depois. Começou com a Justiça Eleitoral não proibindo, mas dizendo que a gente só poderia fazer piada, a gente não, só poderia ter piadas com humorísticos, só podia lidar se fosse igualitário, se fosse para todos os candidatos. O que no primeiro turno é impossível, entendeu? Naquela época tinham mais de 20 candidatos no primeiro turno. Então a gente falou, pô, não dá, e como é que vai fazer? Que não podia fazer só dos principais, que na época já era Lula, já era, sei lá, acho que era o Serra, e Lula, sei lá mais quem. Serra, Garotinho. Serra, Ciro, Ciro. Garotinho, os caras todos. Aí a gente falou, não, então tá, vamos lidar só no segundo turno. A gente tinha os falsos deputados, que a gente tinha um horário eleitoral falso, que era o otário eleitoral gratuito, que depois até que a gente parou o pânico, roubou esse nome, que era o otário eleitoral gratuito. E aí a gente... Isso e tinha dava, lá porque era uns... durante toda a eleição, sempre uns candidatos diferentes que vocês E traziam. aí tinha os candidatos lá, mas aí a gente resolveu lançar um personagem nosso para presidente. Já que a gente não podia falar dos candidatos reais,
a gente resolveu ter uma candidatura própria. Só que a gente já tinha brincado disso em outras eleições. A diferença é que a gente resolveu levar mais a sério a campanha, que a gente fazia a campanha dentro do programa, um quadro, gravava lá, prometo isso, prometo aquilo, zoava com os políticos todos com nomes fictícios, um abraço. Dessa vez a gente resolveu fazer, começou com um clipe de apoio ao seu Cresce, a gente falou, vamos fazer um comício. Aí vamos fazer um comício, como é que eu vou fazer um comício? Não, a gente faz um comício, grava em São Paulo, e porque é para fazer uma coisa assim diferente, para não ser tudo gravado no Rio. E no final do programa, na semana anterior, a gente fez isso, a Maria Paula encerrou o programa dizendo dia tal, na Praça da República em São Paulo, gravação do grande comício de encerramento da campanha de Seu Então ela Cristo. convocou mesmo todo mundo. Só convocou no final do programa, só teve isso, não teve anúncio, publicidade, porra nenhuma. Foi no final do programa, teve isso. E a gente foi no dia lá aprazado, que ela falou, sei lá, o programa era na terça, a gente deve ter ido gravar em São Paulo na quinta, um negócio desse tipo. E aí a gente foi gravar em São Paulo. Quando a gente foi gravar em São Paulo, eu passei a noite, nunca tinha tido isso, que era um comício, então eu tinha que decorar um monte de coisa, que eu ia ficar lendo lá na frente de não sei quantas mil pessoas. Só que a gente não sabia quantas mil pessoas iriam, e quando a gente chegou lá era uma mega multidão. Então, assim, era um negócio Foi uma assim, surpresa, caramba. então. Cara, Você imaginava que ia dar o quê? Umas 500 pessoas? não, a gente ia dar o que ia dar gente, a gente não tinha conta. Ia dar gente, ia imprimir um comício. A piada era essa. Se tivesse 10 pessoas, a gente ia fazer a mesma piada. Só que segundo a PM deu 15 mil, e 15 mil pessoas, quando você fala assim, num jogo de 15 futebol, mil 15 mil pessoas pessoas, é gente. segundo a PM, digamos que tivesse 10, digamos que tivesse 8, digamos que tivesse 17, é um cálculo. Só que quando você vê 15 mil pessoas, Maracanã deu 15 mil pessoas, você pensa, só deu, sei lá, não estava cheio. Mas 15 mil pessoas na sua frente numa praça é um negócio que não acaba nunca. Se o cara falasse para mim que tinha 100, eu ia acreditar. Entendeu? Assim, Você só então, viu a multidão na teve, frente lá e. e foi uma onda, tanto o Seu Cresce quanto no mesmo ano, antes até do Seu Cresce, a gente fez também, quando a seleção brasileira ganhou o Penta lá no Japão, e estava lá do Japão, e a gente não foi, porque a Globo teve um corte de custos, que a seleção se classificou mal, teve pouco patrocínio lá, a gente não foi. Então a gente resolveu pegar um carro de corpo bombeiro, se caracterizar com a seleção brasileira. A gente, o Ronaldinho, os dois Ronaldinho, o Filipão, não sei o quê, a Fátima Bernardes, a gente botou no corpo do bombeiro e saiu pela orla desfilando, e a gente virou a seleção No brasileira. Por dia que eu tô da juntando? conquista, né? Assim que ganhou, a gente já tinha deixado, caso seja campeão, se não fosse campeão, a gente não ia fazer. Já tinha deixado o cabo bombeiro na orla, aí fomos para um hotel na orla se maquiar, acabou o jogo, a gente assistiu o jogo junto, acabou o jogo, pô, fomos lá, já saímos desfilando com o bombeiro, caramba. E juntou uma grana. Por que eu estou falando isso? Porque, na verdade, tem o mesmo. As duas têm parecência, as duas Tem o matérias, que mesmo a gente pegar impacto, um né? fato. É um fato da vida real, entendeu? A gente pega de verdade, as pessoas estavam ali de verdade, o Brasil ganhou de verdade, tinha uma eleição de verdade, mas o nosso candidato era de mentira e os nossos personagens eram só personagens, pessoas caracterizadas. Mas as pessoas, elas entram na onda, tanto para zoar como para acreditar também. Eu me lembro tanto no desfile, tinha gente bêbada que ficava xingando o Filipão. Filipão, não levou o Romário, seu filho da puta, não sei o que. Como também no começo do Seu Crescimento, que foi uma coisa que eu nunca tinha vivido antes, nem vivi depois, que você fica tanto tempo falando com o Seu Crescimento, da entrevista para rádio, entrevista para você que você acaba virando uma coisa que você meio sai de você. E tinha umas pessoas, eu tenho até hoje guardado, que o nego me deu cartinha pedindo operação no SUS, dentadura, cadeira de roda, Tudo isso por conta emprego. da campanha do As comício. pessoas falam, mas se o senhor for eleito, eu falei, eu não vou ser eleito, Nossa. eu não sou candidato. Eu falei assim, eu tenho um dente pintado, eu estou com o cabelo assim, minha barriga é um travesseiro, é mentira. As pessoas, mas não esquece do povo. Eu falei, pô, brother, entendeu? Eu não sou um candidato, maluco. Entendeu? Mas é isso, que todo mundo entra numa maluquice. Obviamente não é todo mundo, 99% das pessoas ali estavam zoando. Mas tem 1%, 2%, 3% que também está meio ali. Também tem um camarada, me lembro que tinha uma menina naquela época, hoje já teria um partido, ela sem camisa, com os seios de fora, pintados verde, amarelo e seio,
com o Mané segurando ela. Tem o Mané que segura a menina no ombro assim, e não vai comer depois porque é praga, entendeu? Assim, fica lá segurando. E tinha umas coisas assim, que foram muito legais, assim, que as pessoas levaram suas faixas. Tinha lá, o povo não tem dente, seu Creyson presidente. Tinha, que eu me lembro, tinha turma da 8ª série, não sei que colégio, matando aula com seu Creyson. Então tinha, assim, essa coisa que as pessoas foram fazer o seu humor também foi muito legal. Eu estava dando as entrevistas lá de seu Crespo, veio a informação, que eu não tinha a menor ideia como saber, que o Ciro Gomes tinha dado uma entrevista falando mal da gente, porque a gente fazia um desserviço à democracia, desmoralizava a democracia quando falava fazer um candidato falso, não sei o quê, blá, 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 blá. O que é uma bobagem, porque a gente já tinha até feito isso antes. Que quando o voto era escrito, a gente lançou o Macaco Tião, que era o Macaco Rio de Janeiro, as pessoas escreveram o Macaco Tião. Mas o seu Crespo nem dava para escrever, porque o voto eletrônico, então não interferia em nada. Isso aqui. Aí, beleza, mas ele falou assim: só que, para azar dele, ele tinha feito um comício no mesmo lugar, na Praça da República de São Paulo, na semana anterior. E a PM calculou a dele 1.200, 1.500 e a minha em 15 mil. Aí eu falei, não, que o Ciro Gomes, eu falei, é inveja que o dele não tem ninguém, se fudeu, Zil. Então tinha umas coisas que ficavam. Então virou zona, virou brincadeira. Eu tô falando assim, ó, o Ciro desde 2002 tá aí tentando, né, não desistiu ainda. Então por que o seu Creyson não volta também? A terceira via, todo mundo procurando a terceira via, quem sabe aí o seu Creyson não é a terceira via. Se eu cresço é a espada, ninguém vai botar nada na terceira via do seu cresço. Mas o negócio é. Não, mas na verdade até me perguntam isso, não sei o quê, mas você recebeu falando. Os convites, sério, para ser Cláudio Manuel para ser candidato várias vezes. Já fui convidado a ser senador, vice-prefeito, deputado federal, várias coisas. Assim, a única que eu falei assim, pô, vice-prefeito é legal, que eu não vou fazer porra nenhuma e tudo bem, mas o resto não queria não. Não sei mais o. Mas assim, mas qual é a onda? Todo mundo me pergunta isso. O problema é o seguinte: piada repetida é piada repetida. Uma coisa é o cara ele ser uma piada involuntária, que ele fica concorrendo lá, como é que é aquele. Qual é o nome daquele candidato, gente? Era o Ismael, não era Ismael? Emael, um democrata. A questão é que o cara é candidato desde a época da Princesa Isabel, né? Então, assim, tem. Aí vira uma piada em si, né? Essa brincadeira. Mas você levar a sério a piada, até porque também assim, né? Não é um negócio que me apraz assim, lidar com a política em si, né? O próprio político que não vai com a intenção de ser alvo de piada ou de fazer outras pessoas rir. Inclusive tem até um caso interessante do Enéas. O Enéas foi candidato tantas vezes à presidência, virou, todo mundo ria, né? 56, meu nome é Enéas, não sei o quê. E os espaços que ele conseguia falar era justamente em programa de humor. Eu lembro ele uma vez ele na escolinha, um programa similar à escolinha do professor Raimundo que tinha na Record, escolinha do barulho, uma coisa assim, que ele foi lá me lembro. o professor. Cara, mas a gente falou, mas o próprio Bolsonaro no CQC tinha um pouco isso. Tinha um pouco isso também, assim, do camarada usar não, né? Se aproveitar ali do espaço para angariar uma empatia. O Enéas é um cara hoje que, por exemplo, naquela época o Enéas era meio assim, as pessoas riam muito, pelo menos as pessoas que a gente conhecia. Mas tem muito nego que é fã do Enéas, que acha um cara brilhante, que não sei o quê, um cara, não sei o quê, era. Por vocês estarem numa emissora como a Globo, né? Vocês conseguiram coisas que hoje são impensáveis, né? Vestir a Fernanda Montenegro de Spock do Star Trek, teve Oscar, Pelé, luta do Massaranduba com o Vitor Belfort, cobertura de Copa do Mundo, com acesso total a jogador. Mas com toda essa liberdade, você teve a limitação, proibição, como você falou. Chegou a ter um tipo de censura, sem ser essa política, assim, por parte de algum artista? Cara, mas não, assim, vamos lá, né? A gente fica falando também, tem uma certa mitologia em cima, porque quando você vê do ambiente lá da censura, uma coisa é a censura feita pelo Estado, né? O Estado tem um funcionário que vai dizer se você pode ler isso, pode escrever aquilo, pode ouvir aquilo outro, pode pensar.
se você falar qualquer coisa. Então, quando essa censura é exercida pelo Estado, todo mundo fala censura, censura. Outra coisa é a empresa ter sua linha editorial. A empresa tem público, tem responsabilidade, tem nego que pô, falar um negócio, pô, já é complicado, né? Que você fala um negócio, vai ter um camarada lá que vai achar que está falando dele. Você tem as coisas que a única coisa que une bolsonarista com petista é o ódio à Globo, também o ódio ao Moro também, mas assim, mas você tem poucas coisas que unem os dois lados. Então assim, então você tem certas coisas que tem que são de lutas internas. Por exemplo, eu falei, a primeira restrição que a gente teve foi não pode mais mexer com marca. Não tinha nada a ver com política e tinha a ver com disputas internas da empresa, do departamento comercial, com, digamos assim, a parte artística. O comercial achava que a gente estava dando de graça uma coisa que eles suavam para vender. E a gente achava que a gente estava agregando valor àquela venda, exatamente porque o produto que é parodiado é exatamente o que está famoso, porque você não consegue parodiar o desconhecido, porque ninguém vai saber do que você está falando. Então, marca foi uma restrição, e para a gente, o que aconteceu? Do mesmo jeito que a Justiça Eleitoral quis atrapalhar as piadas, a gente lançou o Seu Creio. Quando a Globo falou, não pode brincar com marca, a gente falou, tá, então a gente lançou as organizações Tabajara, então a gente vai ter uma empresa que fabrica tudo, dane-se. E todo Entendeu? tipo de Assim, produto e o que e parecesse na aí você, cabeça. então é óbvio que eu preferia ter toda a liberdade do mundo para fazer o que quisesse, mas também aquela restrição também obrigou você a dar um nó em pingo d'água e fazer de outra forma. Também acaba sendo, você exercita uma musculatura aí de É um criação. exercício Assim, criativo, né, para o seu é, cérebro. eu prefiro a liberdade total, que eu acho mais criativa, mas a dificuldade também ela está lá para ser suplantada, não precisa você ficar choramingando. A questão de pessoas, teve alguns episódios, muito poucos, óbvio, pode ter tido dezenas que não chegaram ao nosso ouvido, porque pode ter chegado aos ouvidos lá do jurídico, sei lá de quem. A gente teve uma paródia de novela que a gente não que era quando a Sandy foi fazer a novela que chamava Estrela Guia. E ela era menininha, tinha dado entrevista que ela era virgem, com 15, 16 anos, a gente fez uma paródia chamada Estrela Virgem, e Nossa. que não pôde ir ao ar porque não foi nem por nada. Na verdade, a gente não ia fazer nem a paródia da novela, a gente fez a paródia da Chamada por Era causa só os comerciais, tinha do. umas paródias dos comerciais dos Porque a programas da gente. Globo também. Exatamente, porque a gente só fazia paródia mesmo da novela das 9 que colava no nosso programa. A novela das 6, das 7, a gente só fazia tanto chocolate com pimenta, essas coisas que você Que é um falando, clássico. fazia só. Chocolate com É, pimenta é um clássico. a gente fez isso como era paródia de chamada, né? A gente não fazia um capítulo, né? E aí a gente foi fazer essa novela e a gente falando, olha, não pode mexer porque fazia, segundo falaram pra gente, né? Não posso jurar, fazia parte das negociações, das combinações da Sandy topar ser atriz, que ela era cantora, que ela estava insegura sobre isso, ela tem uma proteção interna da Globo, ou seja, ela ser blindada na ideia de que, obviamente, críticos iam falar que ela não era boa, tão boa quanto cantora, não sei o quê, mas ela não queria ser sacaneada. E como ela só poderia ser sacaneada pela gente, que não tinha ninguém mais para Que era o único sacanear, programa de humor da casa. então foi que nem a questão da justiça eleitoral lá, que era para os programas de humor, mas só na época só a gente que fazia o humor com política, porque ainda não tinha surgido nem Pânico nem CQC, então foi uma lei para a gente. Então essa coisa também foi lá. Teve uma também do Benedito Rui Barbosa, que também deu foi o único veto que a gente teve de paródia de novela das Foi 9, a Terra porque eles. Nostra? Não, Terra Nostra não. Terra Nostra ele fez, foi um sucesso do cacete e a gente fez uma novela lá, nem me lembro o nome. A gente fez a paródia da Terra Nostra. Só que aí depois, com o sucesso da Terra Nostra, e logo depois do Clone, a Globo pediu, na verdade, disse que forçou uma barra para o Benedito fazer uma outra novela na praia do Terra Nostra. Ah, eu Que era lembro. meio É como se a fosse Esperança. Esperança. Que não aconteceu nada, para você lembrar, você tem muita memória televisiva, porque quase ninguém lembra desse troço, eu não sei o quê. E aí a gente fazia, como é que a gente fazia a novela? Em geral, a gente fazia, assim que a novela estreava, a gente fazia a paródia da Chamada, como se a nossa novela ainda fosse estrear. A gente fazia umas 2 semanas de paródia da Chamada e depois a gente fazia o nosso primeiro capítulo. Por quê?
o nosso primeiro capítulo já estreava quando as pessoas já conheciam mais a novela. Da gente Era já tipo um conhecia, esquenta e, para e o o público. conteúdo que É, vocês estavam preparando. a gente fazia chamar vem aí, a nossa novela, né? E aí, quando veio Esperança, e a gente fez uma chamada só que era Vem aí, Semelhança, a novela que não é o clone, mas é o clone daquela outra novela. Aí, Nossa, e aí, totalmente. aí o Benedito ficou muito puto. E ele já era o coroa, assim, de mais idade. Se hoje ele é, naquela época ele Nossa. já era também. E aí ele ficou muito puto, falou que se a gente fizesse paródia, ele ia pedir demissão da Globo, ele ia parar de escrever a novela, fez o diabo, botou o pau na mesa. E aí a gente não pôde fazer. E a novela também foi um retumbante fracasso, que é uma prova também que as paródias ajudam, não atrapalham. Não que estou dizendo que precise da paródia para fazer sucesso, mas a paródia não atrapalha o sucesso, ao Não, contrário, ela de referenda, fato, ela caminha, ajuda a alavancar ela, o ela, próprio ela público, né, referenda. que vai E a disseminar isso. gente, e a gente tinha com ator outra coisa, que era o contrário, que era uma galera que ficava ou chateada ou ficava meio assim, digamos assim, insistindo, pedindo, pô, bota meu personagem aí, porque os caras sabiam exatamente disso. Que se o cara que estava sendo parodiado, é o que o público reconhecia. Se o público reconhecia que o personagem estava fazendo sucesso. Se você não entrava na paródia, você também já estava meio no segundo time No segundo do escalão ali elenco. do elenco. Elenco, dos caras que não são parodiáveis, entendeu? Então, assim, vários, assim, dezenas, assim, pediam, pô, bota lá, não sei o quê, pô, dá uma força Mas aí, isso não sei o quê. acontecia Então, com o quando... político também? Porque eu lembro, por exemplo, do Fernando Henrique, que era um dos meus favoritos. E tinha o Lula também, né? Que teve a posse do Fernando. A posse do Lula. O Fernando Henrique, o segurança levando ele pra fora. Um negócio que ele não queria mó largar o osso. engraçado aquilo lá, que ele não queria largar a faixa presidencial. Cara, assim, a gente teve, assim, tô falando, isso, o que aconteceu? Quando teve o clima ficou tenso entre a presidência e a Globo, no negócio do mensalão, que quando o mensalão surgiu, o Lula primeiro pediu desculpa em cadeira nacional, dizendo que ele não sabia de nada, não sei o quê. Logo depois os caras mudaram, não é que ele não sabia de nada, não existiu. Foi uma invenção da mídia. Aí quando teve, a gente ouviu um monte de recados, assim, tipo, oh, vai leve aí, não sei o quê, isso aqui, olha lá, olha o que aconteceu na Argentina, olha o que aconteceu na Venezuela. Né? Mas nunca ninguém falou direto pra gente. Então, assim, eu não me lembro de nenhum político ter chegado pra gente e falado nada. Agora, a gente ouvia recados assim, olha, está incomodando, maneira um pouco. Isso, e, na verdade, mais no governo do Porque PT. isso é um Até dedo na porque ferida, né? No caso. mas no caso do PT tem uma explicação, não tem a ver só com a questão da pressão política que existia, e muito mais em cima, digamos assim, dos donos do que lá embaixo, exatamente para fazer os donos pressionarem. Né? O cara não ligava para o diretor do nosso programa, não ligava para a gente, né? Que mexia lá em cima exatamente para poder vir a pressão O vir. efeito cascata Mas até chegar em em vocês. 90% dos casos, neguinho, deixava barato. Só teve um caso que foi já no programa, na última temporada, que a gente quis gravar. Já os programas eram como era temporada fechada, não era mais, a gente fez por tema, então era o Cacete Planeta Vai Fundo. A gente fez um sobre amor, um sobre violência, um sobre política, e o de política a gente quis estrear. Aí não quiseram que a gente gravasse, a gente assistiu, só conseguiu ser um programa 10, um negócio desse. Já tinha estreado, não sei o quê. Mas vocês Mas encaravam bem isso, né? Eu lembro também mas do. eu estou falando assim, mas eu estou falando que a diferença básica é o seguinte: todos os políticos que a gente zoou, até o PT e hoje acho que o Bolsonaro também, eu acho não seria, mas estou falando acho porque eu não estou no ar. Não que o Bolsonaro não seja. Todos foram eleitos através do voto. O Lula e o Bolsonaro foram através do devoto. O devoto é um camarada que ele tem aquilo como causa de vida, como paixão, não sei o quê. Então, não era só a pressão do político, tinha uma pressão não digo só de uma militância, mas principalmente de uma militância que faz parte do Estado, né, que está ali incrustada no Estado. E aí você tem uns camaradas que pressionam, telefonam, o diabo. De novo, para mim, a única pressão política que a gente recebeu diretamente foi de alguma militância na rua, de gente. Vocês estão. Eu me lembro que o camarada chegou para mim assim.
pô, você está a serviço da Globo. Eu falei, brother, eu trabalho na Globo há 28 anos, pô, entendeu? Agora, não, mas vocês estão sacaneando muito Lula. Eu falei, pô, mas a gente sacaneava Fernando Henrique, Sarney, Collor, Brizola, Maluf. Esses aí é obrigação. Eu falei, então tá. Então, Essas pressões que chegam. Pra mim, Inclusive, falando de pressões, aí você me confirma se essa história realmente procede ou não, né? Eu lembro que teve uma gravação, acho que foi com o Romário e com o Bussunda, se eu não me engano. Eu tava Você também. tava, né? Essa gravação que o Hubert fizeram uma piada com o Fluminense, uma coisa assim. Mas na verdade, foi uma outra coisa, foi uma confusão, até que a gente tem até isso também na série que eu fiz pro Bussunda. E na verdade o que aconteceu foi o seguinte: a gente foi gravar com o Romário estava com um bar na Barra naquela época, um lugar, assim, um empreendimento, a gente foi lá na parada dele, não sei o quê. Só que tinha uma questão lá na época com o Zagallo e o Parreira, que cortaram ele da Copa de 98, e ele botou na porta do banheiro uma caricatura do Zagallo e outra do Parreira. E aí a gente foi lá zoar com isso, brincar com isso, não sei o quê, e num momento tinha uma coisa de a gente levou umas camisas, de várias camisas, para ver se o Romário, você vestiria essa camisa ou não vestiria. Uma é Eu Amo Zagallo, Eu Amo Parreira, desse tipo. E a outra era Diga Não às Drogas, Diga Não às Drogas, Não Torça para o Fluminense. Era um negócio desse tipo, o Fluminense estava na terceira divisão, um negócio desse, não, uma coisa desse tipo. E aí o Romário pegou a camiseta e falou assim, não vestiria porque o Fluminense é um grande time, parceiro, não sei o quê, tal coisa, fez uma demagogia qualquer e não vestiu. Só que um jornalista do Dia, do Jornal aqui do Rio, fotografou o Romário com a camisa e publicou. Aí quando ele publicou a camisa, não disse que o Romário falou que não vestiria, e a gente nem ia botando essas piadas no ar, porque não funcionaram muito o negócio. A gente tentou fazer um negócio com camisa, ele vestia a camisa, não, mas não deu muito certo, a gente nem ia botar no ar, mas a foto foi publicada. Aí a foto foi publicada, a torcida do Fluminense ficou muito puta, pressionou a diretoria lá do clube, aí a gente estava gravando, aí o Francisco Horta, que era um presidente mitológico, cartola do Fluminense, ligou lá para a redação. Não tinha nem ido pro ar ainda. Não ainda, mas tinha saído no jornal a foto da gravação. Aí ligou lá para a caceta, para a redação nossa. Aí a moça que trabalhava com a gente, olha, o presidente do Fluminense quer falar com um de vocês. Aí a gente falou, pô, vai lá, Beto, tu que é tricolor, o único tricolor aí. Fala. Aí o Beto falou que se entenda. Vocês que se entendam. Aí o KN veio, olha, que o cara falou, olha, não tem jeito, ele falou que vão processar e entraram com um mandato impedindo que a foto, que a coisa fosse então, no ar. Então teve mesmo a liminar para proibir. Teve uma liminar do Fluminense proibindo isso aqui. Só que, para azar do Fluminense, entendeu? Na rodada do fim de semana, o Fluminense perdeu de 3-0 do Friburguense, entendeu? Aí a gente pegou e encerrou o programa, a gente fez a matéria lá com o Romário, e aí chegamos assim, aí, quando a gente fingiu que o Romário ia pegar uma camiseta, que a gente já botou a pedra da camiseta só de sacanagem, mas antes dele pegar a camiseta do Fluminense, a gente parou a imagem, não apareceu nada, e botamos assim, uma cartela assim, em razão de uma liminar impetrada, não sei o que, não poderia exibir a piada, não sei o que, com o Romário faria em relação ao clube tricolor das Laranjeiras do Fluminense. Em seu lugar, apresentaremos algo muito mais engraçado. Aí botamos 3 gols do Friburguense, né? Aí, gol do Friburguense, 3-0. Aí os caras ficaram malucos de raiva. E essa história é imensa. Só piora a situação. Só vai piorando, porque na semana seguinte tinha Fla-Flu. Eu não fui no Fla-Flu, não fui no Maracanã, mas estava ouvindo o Fla-Flu, ouvindo pelo radinho, torcendo ali, tô flamenguense. Daqui a pouco o cara falou assim, mas como início de confusão aqui, porque no camarote, não sei o que, a torcida do Fluminense está invadindo boatos com o humorista Bussunda, não sei o que. Aí não só ouvia assim, filha da puta, e eu só pensando assim, brother, o que esse maluco foi fazendo esse troço? Que tem que Maracanã, droga, a torcida do Fluminense querendo matar a gente. Aí os caras gritando, daqui a pouco. Aí os caras falando assim, nós estamos aqui com o comandante da PM, o cara falando assim, não, só queremos dizer que não procede, não é verdade que o humorista Bussunda esteja aqui, queremos pedir tranquilidade a todos, aí já fiquei tranquilo, assim, daqui a pouco tem uma terceira entrada, aí tinha um jurado do Silvio Santos, se chama Décio Pitinini, que estava gordo na época.
famoso Décio Pitinini, assim, nós estamos aqui com o jurado Décio Pitinini que passou um sufoco. Aí, pois é, ô louco, não vinha no Rio há um tempão, fui ver o jogo no Maraca, me confundiram com o Bussunda. Nossa, Aí, confundiram o aí, Bussunda com o com o Décio Décio Pitinini. Pitinini. Você vê o que a raiva não faz e o Décio Pitinini quase morre por causa Às vezes dessa o piada. sarcasmo é pior do que a Tá situação vendo? que acaba sendo bem pior do que a piada Aí, proposta no início. Que a piada, você vê, pelo que eu entendi, nem e a nem história funcionava, né? não era piadinha de nada, olha quanto pano pra manga deu, entendeu? Pois é. Estamos chegando aqui no final e É. nem só de Tudo caceta na vida. vive o Cláudio Manuel, né? Já tem tempo. Já, né? já tem um tempinho. Então, eu sei que você dirigiu alguns documentários, né? Então, e tem outras coisas que você está desenvolvendo hoje. Como é que tá a relação de vocês com os outros membros do elenco do Cacete? O que é que você está desenvolvendo hoje? Cara, a gente estava com até final do ano passado, eu Hubert, Beto e Hélio, a gente estava com um programinha na TV Cultura chamado Conversa Piada, que é aos sábados. A gente fez 10 programas para fazer como experimento e para fazer esse ano. Mas aí, e no ano anterior, a gente também fez uma turnê para marcar a volta dos nossos palcos depois de 20 anos sem fazer. A gente também fez, o plano era fazer 10 programas, 10 shows para depois fazer uma turnê nacional. No primeiro caso, a gente fez 10 shows, foi fazer a turnê nacional, só que teve a Covid, não pôde ter a turnê. Aí a E no segundo pandemia caso, acabou atrasando acabou, a gente suspendeu, aí também o show desatualizou, já tem 2 anos, a gente tinha que escrever um novo, e aí desmobilizou. E no segundo caso do programa de TV, a gente fez os 10 programas, ia ter esse ano entrar semanal normal, mas aí teve uma briga do governo federal com o governo estadual, Dória com Bolsonaro, as verbas da TV Cultura foram pro cacete, inclusive para a programação que seria nova, então a gente não fez. Estou falando isso porque, na verdade, nesses 2 projetos a gente estava se vendo bastante. Depois dessas 2 debacles, eu estou fazendo o que eu venho feito, que tenho trabalhado mais com documentário. Eu fiz o meu primeiro documentário em 2008, que fosse sobre o Simonal. Aquele documentário maravilhoso, né? Do Simonal. Chamava Simonal, Ninguém Sabe o Duro que Dei, que eu fiz com mais 2 brothers, Micael Lange e o Calvito Leal. Depois eu fiz 2 documentários sobre o humor. Um sobre o humor na época da ditadura, que chama Tá Rindo de Quê? O Humor e Ditadura, que pega exatamente a cena de humor na época do regime militar. E o outro sobre a época seguinte, que é a abertura democrática, chama Rindo à Toa, Humor Sem Limites. Os 2 estão no Globoplay. Dirigi um documentário sobre Chacrinha, junto com o Micael, que fez comigo o Simonal, e fiz uma série para a Globoplay, chama Meu Amigo Mussunda, que a gente estreou ano passado. Foram 5 episódios contando a história dele, a história do grupo, a história da minha amizade e de outras amizades também, várias pessoas. Tem episódios bem tocantes, né? Tem eu acho que é o penúltimo episódio, eu acho que tem uma quebra de ritmo ali, né? Que eu chamei a filha dele para dirigir comigo e a gente fez exatamente no penúltimo episódio. Eu passo a bola para ela, então ela fica falando do pai. Então tem algumas coisas. Eu vou falar das coisas que eu mais gostei de fazer na vida, eu recomendo sem temor, nossa propaganda, que eu acho que a galera vai gostar. E estou fazendo agora um outro trabalho, que aí uma outra ramo totalmente diferente, que é o True Crime, que eu nunca tinha feito, que é sobre um crime que existiu realmente, um crime verdadeiro, no início dos anos 2000, que é meio de bastante repercussão no Brasil. Mas como é um projeto que tem várias cláusulas de confidencialidade, inclusive com as pessoas que participam, eu não posso detalhar, mas estou filmando isso agora. Já entrei agora. Semana passada fui a São Paulo fazer mais uma rodada de filmagem. Já estou acabando, já está começando a editar, mas ainda estou filmando também. Estou envolvido nisso. Tem outros projetos também nos streams aí também para rolar, mas também tudo ainda em fase de aprovação, desenvolvimento. Está muito embrionário ainda, né? Mas tô de boa. Encontro os caras assim mais virtualmente mesmo, né? Tem os grupos de WhatsApp, a gente se fala, mas não como estamos nenhum trabalho rotineiro juntos,
né? O Hélio está fazendo as coisas dele, Beto também, todo mundo faz Madureira, tem empresa dele, de internet, cada um fazendo suas coisas, mas juntos a gente está meio parado no momento. Mas está de boa. Legal. Cláudio, muito obrigado por Muito você obrigado a ter... você pelo convite, meu jovem. E aí, Brasília, como é que tá se roubando muito por aí, não? Cara, a minha decepção quando eu vim morar aqui foi justamente que eu não tropecei em nenhuma mala de dinheiro. Que eu Porra, pensei é foda. que... Tá muito barato. É, Mas eu tenho uma gravação maravilhosa, que a cena melhor aconteceu nos bastidores. Porque a gente, quando foi gravar lá no Congresso, essa coisa de compra o deputado, compra o senador, a gente estava vestido com aquelas coisas de compra o ouro, né? Só que um compra o deputado, outro compra o senador. E a gente com um megafone gritando. E aí, porra, o Renan Calheiro deu queixa lá e veio a segurança para riba da gente. E só que na época a gente tinha descoberto uma coisa maravilhosa, que é uma dica aí, que você, desde que você seja convidado por algum parlamentar, ninguém pode te tocar, que você é convidado parlamentar. é? E a gente descobriu isso. E aí a gente descobriu isso logo no início, e a gente sempre, era por isso que a gente fazia, pintava o set, que a gente era convidado do Gabeira. A gente ligava pro Gabeira, vinha a polícia, a gente tinha convidado o seu Gabeira, a gente tinha convidado o seu Gabeira, a gente falava assim, somos convidados do seu Gabeira, aí parou, aí os caras tinham que ficar quietos na deles, nem chegava perto, né? Aí, beleza, teve um dia que veio a galera do Senado, que o Gabeira era deputado, então não mandava no Senado. Daí os caras dividiram, traçaram uma linha imaginária, então o gramado daqui, a câmera daqui, a senador, vocês não podem passar para cá, que vocês são convidados do deputado do Gabeira. Aí tava uma confusão, a gente batendo boca com seguranças enormes. Aí daqui a pouco veio um camburão da Polícia Militar de Brasília, devagarzinho, assim. Eu falei, o bicho pegou. Aí o cara parou assim do meu lado, assim, aí botou a cabeça para fora e falei assim, aí, seu caceta, cuidado que aqui é muito perigoso, tem muito ladrão. Aí foi embora. Pô, falei, pô, a melhor piada era do policial, pô. O cara falei, pô, muito bom. O policial tava Mas é isso. né, o que tava aqui aí é muito perigoso, tem muito ladrão, mas é isso mesmo. Cara, muito obrigado. Obrigado a você. A gente vai fazer Custou, uma parte 2 depois desse papo. Vamos. Tá? Custou, mas saiu. Valeu. E eu agradeço a você que ficou até aqui com a gente. Mais uma vez, se inscreva no canal, deixe o seu gostei, faça seus comentários para os próximos bate-papos e não deixe também de compartilhar com seus amigos. Eu fico por aqui e te vejo na próxima.